Everson, me fala seu nome completo, por favor. Everson Júlio Andrade de Oliveira. Lembra do RG e do CPF? Só o CPF. Já foi preso ou processado antes desses fatos? Não, nunca fui preso, não. Já cheguei de ir para a delegacia por causa de Maria da Penha, com uma ex-mulher minha que eu tinha, sempre nós tínhamos problema de discussão, de briga e tudo dela era ir na delegacia. Eu só tenho isso aí de fato. Tá ok, doutor Paulo. Everson, só me tira uma dúvida aqui. Você recorda de um processo que você responde lá na 5ª Vara Criminal de Cuiabá, roubo majorado? Senhor, se for o que eu estou pensando, foi quando eu estava no Exército, que eu estava numa missão para fora, eu estava precisando muito de um carro. E aí minha mãe acabou fazendo negócio numa moto que eu tinha em um carro. Só que aí ela ficou de checar o carro, isso e aquilo, acabou não checando. E aí eu fiquei com esse carro, e esse carro estava com a placa adulterada. E aí deu uma receptação. Mas se eu não me engano, isso aí foi até arquivado. Eu não fui condenado, eu nunca fui condenado de nenhum crime. Não? Não. E o processo, crime de trânsito lá da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande? Foi uma embriaguez ao volante. Esse não é crime, não? Só que eu só fui para a delegacia, fui Uhum. ouvido e me liberaram. Pois então vou lhe dar uma notícia não muito legal. Consta que o trânsito em julgado desse processo, lá da 4ª Vara, e Sorriso teve uma prisão preventiva que realmente era dessa questão de violência doméstica, correto? Isso, correto. Só que eu não cheguei de ficar preso, não, senhor. O senhor tem problema de memória? Senhor? O senhor tem algum problema de memória? Não, senhor. É porque foi expedido um mandado de prisão preventiva para o senhor foi preso e foi submetido à audiência de custódia. Sim, eu fui para a delegacia, mas acho que eu saí na custódia. Já faz Uhum. muito tempo, eu não me recordo muito bem. Foi em maio do ano passado. Senhor? Foi em maio do ano passado. Foi, não me recordo muito bem, senhor. Uhum, tá bom. Em relação a esses fatos aqui que pesam contra o senhor, eu queria esclarecer que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a produzir provas contra o senhor. Não, O senhor gostaria de falar ou prefere ficar em silêncio? eu quero falar, senhor. Esses fatos que estão sendo imputados ao senhor são verdadeiros ou são falsos? Esses fatos do tráfico, o senhor fala? É, É verdadeiro. Aconteceu, posso falar como que aconteceu? ótimo. Aconteceu que eu estava trabalhando numa empresa chamada Transtrem e ela foi fechada no Mato Grosso e foi transferida para Mato Grosso do Sul. Uhum. E aí, alguns funcionários que tinham disponibilidade para ir para lá foram, outros foi mandado embora. E eu fiquei desempregado no momento, estava precisando de dinheiro, porque, igual o senhor ouviu falar, a minha mãe tem problema de saúde, não pode trabalhar, o meu pai também foi diagnosticado com câncer, e eu tenho um irmãozinho que ele tem problema mental. Então, eu sempre trabalhei para sustentar os meus pais e a minha casa e meus filhos. E aí, quando eu estava desempregado, meu pai e minha mãe falando que estava precisando de dinheiro para comprar remédio, para fazer consulta, essas coisas, e eu acabei comentando com um conhecido meu a minha vida, como que estava, que eu estava precisando de dinheiro, e ele pegou e falou bem só, eu já fiz uma vez, deu certo, entendeu? Eu vou passar seu contato para essa pessoa vai entrar em contato com você e vai falar como é. E aí acabou passando o meu contato para essa outra pessoa, que entrou em contato comigo por Facebook, conversou comigo, falou que tinha uma encomenda para trazer para Brasília, porém não falou a quantidade, falou que era cocaína, e se eu topava trazer. No momento eu disse que não, porque esse crime assim nunca cometi, nunca fiz isso, falei para ele que não. E aí nós conversou entre 1 a 2 dias, ele pegou, conseguiu me convencer, falou que ia me pagar R$ 3.000 para me trazer essa bagagem para Brasília. Até então, eu ia receber só quando eu chegasse em Brasília, que ele ia
passar meu contato para outra pessoa que ia pegar comigo na rodoviária, essa mala. E aí eu era usuário de cocaína, então para me dar mais coragem, essa porção que achou era minha, para o meu uso próprio. E aconteceu isso. Infelizmente, deu errado. Estou muito arrependido. Peço perdão para o senhor. E como o senhor vê, assim, eu sou a fonte de renda da minha família, sempre trabalhei. Tem alguns delitos aí. Não, o senhor tem que pedir perdão, não é para mim. Eu tenho que pedir perdão principalmente para o Valdir, né? Que ele veio aqui dizer que o senhor não se envolve com nada, isso, aquilo. Uhum. Inclusive, a depender de quem esteja à frente do processo, seria até caso de ele responder por falso testemunho. Mas para mim, pouco importa. Só estou dizendo que o senhor deveria pedir perdão a ele. Sim, eu peço também, se for preciso, senhor. Que eu tô Não, muito aí é um arrependido. problema seu e dele. Sim. E o senhor ia entregar essa droga aonde? E ele ia pegar na rodoviária comigo. Eu não sei quem era e o destino final era na rodoviária. Ele falou que quando eu chegasse na rodoviária, uma pessoa ia entrar em contato comigo, eu ia passar a mala, ele ia passar o dinheiro, que foi os 3 mil, mais a despesa de estrada, que foi a passagem e o dinheiro que eu comi na estrada. E como é que aconteceu essa questão da abordagem e da prisão do senhor lá? Ó, nós estava vindo com um ônibus na BR, quando os policiais avistou o ônibus, mandou encostar, nisso tinha saído já um ônibus, eu acho que era a rotina deles mesmo, abordar, encostou o ônibus, aí ele já estava lá fora, lá com as malas todas no chão, entrou para dentro do ônibus, ali que eu estava na parte de baixo, estava no segundo andar, perguntou de onde cada passageiro estava vindo, tinha 4 mulheres, se eu não me engano. Aí ele perguntou para mim de onde eu estava vindo, eu falei que eu estava vindo de Cuiabá. Ele perguntou o que eu estava vindo fazer. Realmente eu estava vindo para Brasília, mas de Brasília, se desse certo, eu ia para São Paulo pegar um caminhão para trabalhar. E aí ele pegou e falou que eu não consegui comprovar, pediu para mim descer do ônibus. Aí quando eu desci do ônibus, ele pegou e mostrou a mala para mim. Eu já fiquei nervoso, não consegui disfarçar, mas eu neguei ser dono da droga e falei que eu era dono só da mala. E aí eu fiquei em silêncio, ele me levou para civil. Estou satisfeito. Ministério Público tem perguntas? Sem perguntas, excelência. Defesa tem perguntas? Doutora Fabiano? Doutor Eduardo? Oi, doutor. Eu tenho perguntas para o acusado? Sem perguntas, doutor. Tá bom. Desculpa. Pode encerrar, Luciano. Hoje, o senhor recorda dos fatos que a gente vai tratar aqui agora? Na verdade, como participamos de muitas operações e muitas prisões de flagrante e outras situações, se o senhor puder me atualizar aí, eu agradeço. Eu não sei se tem algum boletim de ocorrência policial pertencente a nós, ou então, pelo menos no início dos fatos, que eu consigo me recordar de boa parte. Eu vou realizar a leitura da denúncia aqui para o senhor. Perfeito. Os fatos são os seguintes. O réu é o Everson Júlio Andrade de Oliveira, e os fatos aconteceram no seguinte contexto. No dia 29 de julho de 2023, entre 17 horas e as 18h30, na BR-060, quilômetro 13, Recanto das Emas, o denunciado Everson Júlio Andrade de Oliveira, com vontade livre e consciente, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava entre unidades da Federação, a bordo de um ônibus da aviação São Luís, para difusão ilícita, 8 porções de cocaína embaladas em fita adesiva e plástico, com a massa líquida de 7.705 gramas, e uma porção de cocaína embalada em plástico com a massa líquida de 2,45 gramas, conforme laudo pericial anexo aos autos. Consta dos autos que policiais rodoviários federais, em um ponto de bloqueio, realizaram a abordagem do ônibus da Aviação Express São Luís,
cuja rota era Cuiabá-Brasília. Após a solicitação da documentação, os agentes realizaram a vistoria no bagageiro do coletivo. Durante a diligência, os agentes encontraram no interior de uma mala de cor cinza 8 tabletes de substância vulgarmente conhecida como cocaína, além de uma pequena porção da mesma droga. Na sequência, o proprietário da mala foi identificado, no caso, o ora denunciado. Questionado, Everson confirmou ser o dono da mala, mas negou ser o proprietário das porções de drogas encontradas em seu interior. Recordou? Perfeito, perfeito. Recordei sim, lembro sim da situação. Então. Não com muitos detalhes, mas lembro sim da abordagem, lembro da situação em geral. Certo. Luiz, você vai ser ouvido na condição de testemunha, e nessa condição você presta compromisso legal de dizer a verdade. Vou passar a palavra para o Ministério Público e, na sequência, para a defesa. Se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Perfeito, doutor. Muito obrigado. Doutor Luciano, a senhora está com a palavra. Obrigada, Excelência. Bom dia a todos, bom dia, policial. Bom dia, doutor. O senhor pode nos esclarecer qual era a atuação do senhor naquele dia, como policial rodoviário federal, né? Qual era a atuação, qual era a diligência, ou enfim, a operação que o senhor estava realizando naquele dia? Naquele dia eu estava em plantão na BR-060, naquela unidade do Recanto das Emas, plantão ordinário, e é corriqueiro a gente realizar operações ao longo do dia do plantão de abordagem, né? Seja de ônibus, veículos, motocicletas, ou algo nesse sentido. E foi mais ou menos isso, era algo corriqueiro, operações que a gente já desempenha no nosso dia a dia. Certo. O senhor se recorda qual foi, então, o meio de transporte que foi abordado, vinculado ao acusado? Lembro sim, foi um veículo interestadual de empresa, um ônibus de empresa. O senhor se recorda de que cidade ele estava vindo? Eu lembro que era do Mato Grosso, mas aí o doutor juiz fez a leitura, se eu não me engano é Cuiabá, né? Mas eu lembro que era Mato Grosso e eu não lembro se o destino final era Brasília. Certo. Mas era interestadual, sim. Perfeito. E como é que é o procedimento padrão dos senhores nesse tipo de abordagem de um coletivo interestadual? O procedimento padrão, na verdade, é averiguar todas as bagagens possíveis quando se denota alguma fundada suspeita e também abordagem a passageiros, tanto na parte de entrevista e conversa, quanto na parte de minúcias, fiscalização pessoal, se necessário. Mas a gente sempre adota esse procedimento. Certo. E nesse dia, quais foram os procedimentos de forma mais concreta que foram realizados envolvendo o acusado Everson? Nesse dia, a gente fez a abordagem de rotina do ônibus, conversou com boa parte dos passageiros, averiguou cabine, averiguou parte de ônibus em geral, assentos em si, e também fez a averiguação de bagagens embaixo. Foi quando foi encontrada a quantidade de droga aí já mencionada. Certo. E como é que foi a abertura dessa mala? Foi na presença do Everson? A abertura dessa mala, na verdade, já estava vinculada ao Everson, a bagagem através de ticket de bagagem e outros indícios, e foi feita na lateral do ônibus. Ele estava naquela parte inferior ali, não sei se a senhora sabe aqueles ônibus de 2 andares? Ele estava naquela parte e a bagagem deles estava no bagageiro ao lado. Então, possivelmente no visual dele, né? Certo. E o Everson confirmou ser o dono da mala? O que ele falou sobre os entorpecentes? Na verdade, eu acho que eu lembro mais ou menos da história. Era uma história meio incoerente a respeito da vinda dele a Brasília. Ele confirmou ser dono da mala, mas não confirmou ser dono da carga. Na verdade, como de praxe, né? Todas as abordagens Certo. de sentido, ninguém confirma. Certo. Nesse caso específico, o senhor se recorda de ter a etiqueta de bagagem que realmente vinculava aquela bagagem ao Everson? Sim, a etiqueta de bagagem, a etiqueta que ele portava, os documentos dele, a documentação da própria empresa, o motorista que segue, né? Tem todo esse link entre os três. Entre bagagem, ticket e o Everson. Tá ótimo. Estou satisfeita. Obrigada. Okay. Defesa?
Começar, doutora. Bom dia a todos. Quer começar, doutora Fabiane? Bom dia a todos. É assim, porque... bom dia, policial Luiz. É porque não ficou muito claro essa questão. A gente lendo a ocorrência, não fica muito clara essa questão da bagagem, da abertura dessa bagagem, né? Como que se deu essa abertura? Vocês começaram a fazer a inspeção no ônibus pela parte de baixo, aí visualizaram a bagagem dele e já parece que, assim, lendo a ocorrência, não sei, me tem a falsa impressão de que a bagagem estava aberta, ou não entendi muito bem. O senhor pode me esclarecer esse fato novamente? Posso sim. Na verdade, o procedimento que a gente adota é o seguinte: a gente, primeiramente, vincula as bagagens aos passageiros, tendo noção daquela bagagem e sabendo qual passageiro é o dono da bagagem, a gente conversa com o passageiro, não necessariamente nessa ordem, mas faz uma entrevista com o passageiro para saber dados básicos mesmo, até da história dele, de onde ele vem, ou qual que é o propósito dele naquela viagem. Como 99% das pessoas são pessoas de bem, essa história ela fica bem vaga e relativa, a gente não se aprofunda. Diante da entrevista apresentada pelo Everson, e já vinculada à bagagem dele, a história dele era muito incondizente, digamos assim. O propósito dele em Brasília não existia, seja turismo, seja visitar um parente ou qualquer outra situação. Percebendo-se isso, essa bagagem ela é aberta. Ela sendo aberta, a gente conseguiu encontrar, se não me engano, foram 8 ou 9 volumes de cocaína. Entendi. E é mais ou menos dessa forma aí, em cunho geral, né? Eu não tenho como minuciar muito para você a atividade policial, porque nem é autorizado por nós dar muitos detalhes, mas é mais Sim. ou menos por aí. Foi encontrada a bagagem e ele tinha uma outra bagagem de mão. Ele nem tinha bagagem de mão, para você ter ideia, ele tinha somente a carga do caso de drogas. Então, Uma pessoa que faz a viagem interestadual sem uma bagagem pessoal, já inicialmente é já bem estranho, né? sim. É porque no auto de prisão consta uma bagagem de mão. Inclusive, nós fomos buscar essa bagagem na delegacia com coisas pessoais. É uma mochilinha, você quer dizer, né? Sem nada, né? Se eu não me engano, essa mochila foi colocada a carteira dele, o pessoal da Polícia Judiciária colocou alguns pertences que foram retirados na hora ele ficou detido lá na delegacia, né? Só que essa mochila estava, se eu não me engano, vazia praticamente e tinha um pino de cocaína no bolso dele ou um saquinho, alguma coisa nesse sentido, que é o que eu lembro vagamente para te dizer. Entendi. Fora isso, não foi encontrado mais nada. Balança de precisão, caderno de anotação, nada que o vinculasse também à droga. Nada, apenas o relato dele, o relato nosso, os bilhetes e tickets de bagagem, a correlação dele com a própria mala. Celular não teve acesso, não foi franqueado o acesso, na verdade. Dinheiro. Isso aí, na delegacia, eu não sei se o pessoal procedeu assim. Aí na carteira tinha o quê? A identidade? Eu não recordo em detalhes da documentação dele para te falar, com precisão, né? Valores, assim? Valores em dinheiro, eu também não me lembro. Isso aí. Isso foi entregue intacto, digamos assim, né? A gente não... Doutora Fabiane, Doutor Eduardo. pelo que eu consegui entender já no início da fala da testemunha, ele disse que, em razão de serem recorrentes essas abordagens, ele não lembra de muitos detalhes, muitas minúcias. Ele lembra, assim, do grosso, digamos assim. Perfeito, excelência. Sim, claro, são recorrentes mesmo e são bem parecidos, né? Uhum. Eduardo, você tem perguntas? Tenho, doutor. Obrigado. Bom dia, policial. Bom dia, o senhor sabe dizer quando o senhor chegou até a delegacia, né, onde ele ia ser ouvido, né, inclusive por uma autoridade policial, no caso da Polícia Civil, o senhor sabe dizer se lá o senhor ouviu alguma coisa no sentido de que essa pessoa, Everson, estaria sendo investigada? Existe alguma coisa nesse sentido? Já estaria sendo investigada? Na verdade, eu
eu não lembro dessa informação, porque no momento que a Polícia Judiciária assume a ocorrência, a gente não entra nessas minúcias, né? Pois é, por isso que eu perguntei se era alguma coisa até mesmo de forma informal, né, por lá, mas tudo bem. Outra coisa, Não me recordo do delegado mencionar algo nesse sentido. pronto, outra coisa, como, até me aproveitar do que o senhor falou, dessa recorrência, né, que o senhor está muito adstrito, né? A forma como essa droga foi encontrada, eu digo a forma acondicionada, isso ocorre sempre dessa forma em pessoas que fazem esse transporte, sempre, ou pelo menos basicamente dessa forma que está embalada. Quem costuma fazer esse transporte nas apreensões de vocês, ou é de forma diferente? Na verdade, isso aí é muito relativo, né? Hoje o crime ele se adapta dioturnamente. A gente não tem como mensurar como vai vir embalado, se é uma forma recorrente, mas no tráfico, as embalagens, no caso, né? A droga apresentada no dia, estava muito claro nesse ponto, assim. Mas a gente não tem como mensurar como é embalado, ou se é sempre assim. Isso aí, todo dia é uma novidade, inclusive para a gente falar a verdade. Certo. Doutor, estou satisfeito. Obrigado. Só nesse ponto, doutor Eduardo, Luiz, queria saber de você uma coisa, se a forma de apresentação da droga, muitas vezes ela é indicativa da origem dela. Não sei se você conseguiu compreender a minha pergunta. Perfeito. De determinada cor, de determinada facção, alguma coisa nesse sentido, assim. Existe, realmente o senhor tem razão. Existe sim. A rotulação, dependendo da embalagem, existe sim. Uhum. Tá bom, satisfeito. Obrigado. Perfeito. Até mais. O senhor, a gente vai dar início ao artigo do senhor, passando a palavra ao Ministério Público, que vai fazer perguntas ao senhor, na sequência, a defesa e, se necessário, faço perguntas ao final. Tá bom? Ok. Obrigado. Doutora, a senhora está com a palavra. Obrigada, Excelência. Bom dia, policial. Bom dia. Você pode nos dizer qual é a sua atuação rotineira nas estradas, ou qual exatamente a atividade que o senhor exerce nesse tipo de fiscalização? Pois não. Sou policial rodoviária federal desde 2012. Nós trabalhamos nas rodovias. Eu, particularmente, trabalho na 070 e na BR-070 e onde precisar, aqui no DF, Goiás. Né? E nós fiscalizamos continuamente veículos, seja por trânsito, seja pelo motivo de crime. Realizamos comandos, né? Seja específico para alcoolemia, para combate ao crime ou para legislação de trânsito até. E nós fiscalizamos vários veículos em rodovias. Uhum. É uma fiscalização rotineira, então não precisa haver qualquer tipo de informação prévia para que os senhores parem esses veículos, certo? Não, negativo. É rotineira, é um comando que nós fazemos para abordagem de ônibus, orientação, inclusive, de passageiros, né, e fiscalização de bagagem, porque, como tem, inclusive, em férias, como era o caso em julho, né, nós paramos antes para orientar com relação a cinto, legislação de trânsito, verificar a segurança do ônibus, né? Uhum. Certo. No caso aqui dos autos, em relação ao acusado Everson, o senhor se recorda qual foi o tipo de veículo que foi parado, fiscalizado, se ele fazia que tipo de rota, se era interestadual, se era dentro do DF? Não, era interestadual. Na verdade, o ônibus estava chegando já em Brasília, no destino final. Né? Ele estava vindo, se eu não me engano, de Cuiabá, eu não me recordo certamente, mas estava vindo do Centro-Oeste, com destino a Brasília, né? E aí nós paramos esse tipo de ônibus também, porque é comum esse tipo de carregamento, né? Esse crime de transporte de drogas, tráfico de drogas, dentro desse tipo de ônibus que vem da região do Mato Grosso do Sul. Certo. E como é que foi, então, feita essa fiscalização? Os senhores conversaram com os passageiros, os senhores abriram as malas passaram por algum tipo de cão farejador? Como é que foi feita, nesse caso específico, essa fiscalização? Perfeito. Depende muito dessa fiscalização. Nesse caso,
nós fazemos entrevistas, né, com os passageiros, ou então até a gente faz direto nas bagagens. A gente verifica alguma bagagem estranha, que o peso seja um pouco mais pesado, não condiz com, digamos, com alguma coisa que seja uma bagagem de passageiros, normalmente. E nesse caso, os colegas, que a gente estava em equipe maior, os colegas verificaram uma mala que realmente estava com um peso muito estranho e verificaram a mala, que a mala estava transportando cocaína, né? E aí verificaram junto com o motorista, porque o motorista tem as passagens, né? E também tem os tickets ligados às passagens. Verificaram de quem era a passagem, né? E eles foram verificar lá junto com o rapaz, né? Que era o que está aqui em voga. E aí verificaram que era dele. E aí nós retiramos ele. Mais tarde, inclusive, eu fui fazer a fiscalização dentro do ônibus, verifiquei embaixo do assento onde ele estava, porque ele era o único que estava lá atrás, estava o ticket que ele carregava amassado, né? O ticket que vinculava ele à mala. Na verdade, tem dois tickets. Ou fica com o motorista ligado à passagem, que esse que identificou, inclusive a pessoa que estava, e um ticket que fica com o passageiro, certo? Esse ticket do passageiro estava embaixo da poltrona dele, amassado, entendeu? E o ticket que estava com o motorista, já ligava ele à pessoa. Já ligava ele à mala. Exatamente, já ligava ele à mala. Certo. E o senhor, ele presenciou a abertura dessa mala? Ele estava no compartimento de bagagem, no compartimento de passageiro, enquanto os policiais estavam verificando as malas. Certo. E o que foi que ele falou para os senhores a respeito dessa bagagem? Não, no momento ele falou que a bagagem não era dele, né? Ele informou que a bagagem não era dele. E ele revelou para os senhores o que ele estava fazendo nessa viagem enfim, de alguma cidade do Centro-Oeste que o senhor fez referência até Brasília? Qual era o objetivo dele aqui na cidade? Olha, não lembro, mas pelos autos, né? Porque a entrevista foi feita por outros colegas, né? Mas parece que ele vinha pegar um caminhão, mas ele não conseguiu comprovar isso. Entendi. Ok. Tá certo. Tá, não tem mais perguntas. Satisfeita. Obrigada. Desculpa, doutora, meu microfone estava desligado. Perguntas? Boa tarde, bom dia. Boa tarde, eu já estou antecipada. Desculpa, bom dia, senhor José. Tudo bem? Tudo bom. A pergunta que eu tenho, assim, porque não ficou muito claro, novamente, essa questão da mala. Então, pelo que deu para entender, a mala foi aberta fora da presença dele, primeiro, depois que chamaram ele. Sim. A mala, pelo que recordo, porque eu não estava ali na situação, foi aberta, digamos, o ônibus parou, os passageiros estavam na cabine de passageiros, né? E a bagagem foi aberta do compartimento de bagagem, né? Foi tirada ali do lado e foi aberta ali do lado. Ele não estava presente ao lado. Ah, sim, não tinha nenhum cadeado, não tinha nenhum segredo, a mala só o zíper mesmo. Com relação ao segredo, eu não lembro porque foi o outro colega que abriu, os outros colegas que abriram, eu acredito que não tinha nenhum cadeado. Entendi. Geralmente, quando tem cadeado, nós chamamos a pessoa para abrir. A gente não arromba a bagagem, nós já chamamos a pessoa e a pessoa vai abrir. Entendi. Perfeito. Quando o senhor, vocês chamaram ele desceu, falou que a bagagem não era dele, ele levava outra bagagem, outras coisas pessoais, assim, mala de mão? Parece consigo, sim. Inclusive, eu não me recordo, mas foi encontrada outra parte da cocaína, que era um saquinho pequeno, muito parecido com os tabelas que estavam lá, mas era um saquinho pequeno de cocaína, foi encontrado com eles. Aí eu não me recordo se foi nos pertences ou foi consigo ou em algum bolso. Né? Entendi. Dentro dessa bagagem de mão foi aberta também na presença dos senhores, né, dos senhores policiais,
tinha qualquer outro objeto que vinculasse, tipo balança, caderno de anotação, alguma coisa assim, dinheiro? O senhor se recorda? Olha, eu me recordo, o mais importante era o saquinho de cocaína. Ah, entendi. O que mais chamou a atenção, assim. Esse saquinho pequeno de gramas que foi encontrado. Entendi. Ok, sem mais perguntas. A defesa não tem mais perguntas, excelência, doutor Eduardo está em outra audiência também, mas estamos satisfeitos. Zé Gomes, só uma dúvida. Vocês fazem consultas ao Cinesp? Realizamos, sim, senhor. O senhor sabe explicar como é que são esses registros aqui do Cinesp? Como assim, senhor? Não, o que é referente ao quê? Doutor, tenta dar um zoom aí, que tá bem pequeno. Eu estou conseguindo abrir aqui. Olha, parece que aqui são processos, talvez inquéritos. Pode ser, tem que dar uma olhada em cada número desse daí. Por aqui, eu não tenho como. Assim, com esses dados aqui, a gente não tem como verificar, doutor. Só um minuto. Aquela quantidade de entorpecentes que vocês conseguiram localizar e apreender, ela, na visão do senhor, ela é indicativa de alguma situação que seria para uso pessoal ou não? Não, uso pessoal de forma nenhuma. A quantidade era uma mala daquelas que são embarcadas não, digamos que a pessoa voa dentro da cabine de passageiro, só tinha a droga. Eram vários tabletes ali de droga. Não é para... Nessas circunstâncias que vocês fazem a apreensão de um quantitativo de entorpecente dessa monta, é normal a apreensão de balança de precisão, tesoura, plástico, filme? Não é porque, na verdade, ela está sendo utilizada para o transporte somente. Né? A mala era identificada vinculada ao acusado? Sim, senhor. Tá bom. Obrigado, Zé Gomes. Nada. Até mais. Explicação aqui em outra cidade. Mas a gente, pelo menos um, doutor, pelo menos um a gente vai Não, ouvir, sem tá? problema, doutor. Só. Valdir, qual a relação do senhor com o Everton? A minha, eu, Eduardo? Não, o Valdir. Sim. O do senhor eu sei que é advogado. Eu estou falando do Everton. Bom dia, excelência. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo. Eu sou amigo da família, entendeu? Acompanho a família já há aproximadamente 12 anos. E eu fui procurado pela mãe do Everson para poder relatar para Vossa Excelência, que o senhor está tendo o primeiro contato com ele aí através do processo, de como que é a pessoa dele, entendeu? Então, porque ela pediu, eu como policial, entendeu? Pelo fato de ser policial, entendeu? Para testemunhar a favor dele. Haja visto que, tipo assim, eu conheço ele há mais de 12 anos e nunca vi ele, tipo assim, com relação a algum tipo desse crime. Aí, por isso. Tá, eu vou passar a palavra. O senhor vai ser ouvido. O senhor tem condição de prestar o compromisso legal de dizer a verdade? Sim, senhor.
Então, o senhor já conhece, o senhor vai ser ouvido na condição de testemunha compromissada e, nessa forma, o senhor presta o compromisso legal de dizer a verdade. O senhor, na Sim, condição senhor. de policial militar, sabe muito bem que o falso testemunho consiste tanto no mentir Sim, senhor. quanto o omitir fatos. Sim, Eu senhor. vou passar a palavra para a defesa. Doutor Eduardo? Ah, não, sim. É porque ele está fazendo outra audiência. Bom dia, Valdir, tudo bem? Bom dia, doutora, tudo bem? Joia. Você já nos disse que o senhor é policial militar em Várzea Grande e conhece a família há muito tempo. O Sim. senhor poderia nos descrever, assim, como que é o Everson como cidadão aí na sua cidade? Não, o Everson, ele é uma pessoa bem trabalhadora, entendeu? Bem tranquila, é um rapaz que cuida da mãe, cuida do pai, inclusive a mãe dele é uma senhora doente, entendeu? Tem problema de coração. O pai está passando por uma situação de câncer, entendeu? A família dele é o irmão especial, é um cara que sempre ajudou a família, sempre esteve ali do lado. E é por esse motivo que eu até vim testemunhar, porque se fosse uma pessoa de mau índole, eu jamais ia colocar minha cara aqui para falar alguma verdade. Então, e é um cara que eu nunca vi, doutora, eu nunca vi, tipo assim, com relação à droga, com relação ao tráfico de droga. É um cara que eu falar para você que eu não esperava ver nessa situação, entendeu? Então, Entendi. E aí o senhor conhece ele como um rapaz trabalhador. O senhor já viu ele fazendo quais atividades, assim? Trabalho de quê? ele já trabalhou com negócio de gás, entrega de gás, já trabalhou em Lava Jato, já trabalhou como motorista de caminhão, viajando. É um cara que eu vou falar para você, bem esforçado. Entendi. O Everson tem filhos? Tem. Ele tem 2 filhos. A família é humilde, né, no caso. Família humilde. Entendi. Ok. Tem alguma pergunta, Excelência? Porque eu estou satisfeita. Assim, o que a gente queria ouvir, o Valdir já nos disse. Sem perguntas. Ok, Eduardo, obrigada. Doutora Luciana, perguntas? Sim, Excelência, tenho. Bom dia, Valdir. Bom dia, promotora, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Na época dos fatos, né, o que ocorreram agora neste ano, né, 29 de julho, o senhor sabe qual era a atividade que o Everson estava exercendo? Ele estava trabalhando? Ele estava trabalhando como caminhoneiro. Uhum. Ele tinha o próprio caminhão? Como é que era? Não. Ele trabalhava sempre com o caminhão dos outros, de outras pessoas. Certo. O senhor conhece uma pessoa de nome Daiane? Conheço. Conheço. Quem é Daiane? É a mãe dele. Tá certo. Ok, deixa eu ver aqui. O senhor sabe o que ele veio fazer em Brasília, nessa oportunidade? Não sei. Excelência. Era comum ele viajar, o senhor sabe dizer? Era comum ele viajar? Ele viajava bastante de caminhão. Ele fazia rota, principalmente interior, essas partes assim. Uhum. Trabalhou muito tempo no gás, mexendo com gás. Certo. E de ônibus, o senhor sabe dizer se era comum ele viajar? Não sei dizer, Excelência. Não sei dizer, promotor. Uhum. Tá certo. Ok, deixa eu ver aqui. Tá, o senhor sabe dizer se ele era a única renda da família na época dos fatos? É uma das rendas da família. Que a família lá é bem problemática. Como assim, problemático? Em caso de saúde. Pai com câncer, a mãe com sopro no coração, é direto na UPA, direto eu socorrendo eles. Agora mesmo na falta dele aí, bem dizer quem leva às vezes a mãe dele no médico, que ela liga desesperada, quem leva é eu. Entendeu? Tá certo. Tá bom, então agradeço a colaboração do senhor. Obrigada. Eu que agradeço, promotora. Tenha um bom dia, tá? Valdir, Sim, excelente. analisando aqui o processo, tem aqui um extrato do Cinesp em que há
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 número de procedimentos vinculados ao Everson. Você já tomou conhecimento dele ter sido preso anteriormente? Não, Excelência. Ele já teve um problema, questão familiar, entendeu? Uma época ele se envolveu com uma mulher aí e o trem foi tenso nessa época aí, entendeu? Uhum. É briga de casal, marido e mulher, ciumeira, entendeu? Falar pra você. Era constantemente a mãe dele me ligar para desabafar, falar que a mulher falou isso, que ele falou aquilo, que deu aquela briga, que foram na delegacia, essas coisas assim, entendeu? Ele tinha uma ex-mulher aí que qualquer coisinha dela era bafão, entendeu? Então, era esse jeito aí. Satisfeito. Obrigado. Obrigado, Excelência.